a gente sabe da necessidade da lei, todavia, a gente observa que as pessoas desvirtuam. Ou seja, hoje, a pessoa, vamos supor, se eu cometer um crime contra você, é uma coisa. Se a pessoa chegar, a primeira coisa que ela vai colocar é violência de gênero. Aí já vem qualificadora, vem uma série de coisas, Sim. Às vezes impede até uma transação penal, Sim. Então que prejudica muito. Então, as pessoas se beneficiam muito dessa situação em prejuízo ao outro, porque fala assim, não, ele me agrediu porque eu sou homossexual. Na verdade, a agressão iria ocorrer de qualquer maneira. Sim. E como você vai comprovar que a agressão iria ocorrer de qualquer maneira? Então, ou seja, fica muito subjetivo, acaba Sim. que a palavra da vítima nesse momento tem um peso muito grande e acaba que elas ficam utilizando disso como uma forma de punir as outras pessoas que de fato não cometeu com aquele intuito, entendeu? Ou seja, ele poderia ter cometido injúria, Sim. ele poderia ter cometido uma agressão, mas não por questão de violência de gênero. E hoje o que se percebe é o seguinte: qualquer pessoa que se enquadre nisso, a primeira coisa que ele chega, se é negro, ele vai falar, se é preto, né, hoje em dia. Ele vai falar, eu sou preto por causa disso. Eu sou mulher por causa disso. Eu sou mulher por causa disso. Sim, eu sou homossexual por causa disso. Sim. Então, ou seja, querendo ou não, as pessoas utilizaram dessa legislação na verdade, nem banalizaram. Eles criaram uma situação em prejuízo às outras pessoas. A pessoa que não se enquadra nesse perfil. Sim. Entendeu? Então, ou seja, eu vejo isso com um olhar muito preocupante. É preocupante, na verdade. Porque realmente, para quem está passando por essa situação, a pessoa se sente muito injustiçada. Imagina você, Cláudio, aconteceu qualquer fato contigo, aí você perdeu um pouco a cabeça e brigou com alguma pessoa. Essa pessoa pode chegar, olha a diferença, você brigou com uma pessoa. Não por causa de gênero, não por nada. Sim. De repente você vai receber uma intimação. Um fato isolado, né? Não, de repente você vai receber uma intimação. Não que você, por injúria, por calúnia ou por agressão. Não, você vai receber com a qualificadora. Mas se você não cometeu aquele risco, a condição dela. É tipo homicídio. É tipo homicídio contra a mulher. Ou é tudo feminicídio. Tudo é feminicídio. Então, ou seja. Você lembra no podcast com o Dr. Samir, a gente colocou, eu até tentei entrar um pouco nessa temática, porque é complicado hoje, qualquer crime contra a mulher é feminicídio. Então, ou seja, acabou o crime comum. Entendeu? Então, ou seja, se tornou um fator já que condicionou... O que se tem que tomar cuidado é para não banalizar, né? Mas já está banalizado. Já está banalizado, já está banalizado. Teve um caso, Paulo, em cima do que você está falando aí, não é um caso criminal, mas é um caso... dessa situação da pessoa que tinha optado por um gênero tal, tentou se beneficiar. É assim, a gente sabe que nas Forças Armadas existem algumas pessoas que foram beneficiadas por uma lei anterior em que você tinha direito a receber uma pensão vitalícia, independente de ser casado ou não, né? Em 90, se não me engano, com o presidente Fernando Collor, houve uma mudança nessa lei e somente as filhas, né, solteiras, tá, que teriam direito a isso. Os homens perderiam esse direito a partir daquela lei. Quem já tinha direito adquirido, ninguém mexe. E teve um caso, foi um caso emblemático na Marinha, de uma filha de um oficial que recebia uma pensão dele, que tinha mudado de gênero. Ela se achava homem. Tá? Mas continuava recebendo a pensão. Quando foram fazer o recadastramento, ela se apresentou com o nome social, homem. O gênero dela, homem, né? Tal. Cancelaram o benefício. E ela ingressou com uma ação contra a Marinha, querendo o benefício de volta, porque, olha só, qual foi o argumento dela, mas foi aquilo que o Paulo falou, doutora. Tem horas que é mulher para uma coisa e tem horas que é homem para outra coisa, né? Entendeu? Vai depender da circunstância. Aí o que aconteceu? Ela ingressou dizendo que ela, originalmente, ela é mulher. Entendeu? Só que a Marinha usou como argumento de defesa que eles respeitaram a escolha dela. Ô, Cláudio, uma coisa que eu observo... Um negócio interessante em cima dessa situação aí. Você sabe uma das coisas que eu fico observando? E a pessoa parou de receber. Cláudio, é que as pessoas, quando elas criam as leis, elas criam no melhor das intenções. Com certeza. Eu não estou falando que a lei é ruim, que o pensamento, quando eles criam, é ruim.
Eu entendo que a mulher tem que ter uma proteção a mais, eu entendo que eles têm que equiparar a questão que existe muito... Houve realmente um acréscimo muito... Não, existe muito preconceito, tem que ser combatido, só que é o seguinte, quando eles tentam criar lei, é a mesma coisa de tentar criar um remédio. Eles criam o remédio, mas não criam dosagem. Sim, Paulo. Aí quando eles pegam, aplicam, Perfeito. de qualquer maneira. Então, ou seja, a pessoa chegou, é a mesma dose. Toma a mesma dose, toma a mesma dose. Então, Mas acaba que todo mundo, em vez de o que seria o remédio, se torna que é o veneno. Porque acaba se prejudicando porque todos. você acaba intoxicando a pessoa, porque não era a dose que ela deveria receber. É por isso que é importante o advogado, ele atuar nesses casos. Muita gente pensa assim, não vou contratar advogado porque advogado não sei o quê, mas é muito importante o advogado ele estar presente. Por exemplo, tipo, eu fui intimado para ir na delegacia, não vou levar advogado porque não é obrigado. Mas é importante o advogado ele estar em todas as questões que extrajudicial, judicial, acompanhar, porque é obrigação do advogado, é dever do advogado, é resguardar o cliente, é entender o direito dele, é ensinar exatamente para não acontecer esse tipo de coisa. Como tu falou assim, nossa, mas como é que é a palavra da testemunha contra a palavra da...